Bom dia, meninas. E aí, saudade da titia? Vamos lá, hoje a gente vai fazer um rostinho. Aquele estudo, né, que eu falei pra vocês. Vocês viram que eu tô mandando uns PDF de Joaninha pra vocês. Por quê? Porque vocês treinam o rostinho, treinam o olhinho e é uma coisa bem repetitiva, tá? Então, vamos lá, eu vou fazer esse rostinho dessa Joaninha aqui, da quinta-feira. Ela tem os olhinhos fechados. Eu ensinei olhinho aberto, né? No vídeo que eu já mandei pra vocês. Essa daqui, ela tem olhinhos fechados. Aí, aqui, ó, separei a paletinha que eu vou usar. Salmão bebê, castanho claro, rosé, branco, sépia. E aqui tem um pouquinho de diluente para tecido, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? O pincelzinho já hidratado na água, eu vou com o salmão bebê. Lógico que o meu salmão bebê, ele já tá numa textura bem bacana, tá? Então, eu vou pegar, vou usar um pincel pituá, dá mais agilidade. Então, eu vou preencher o rostinho dela todo. Vocês vão observar, eu fiz as marcações aqui. Aqui eu fiz a sobrancelha, eu gosto de falar pra vocês que não tirem a sobrancelha, mas eu fiz pra vocês não perderem, tá? E aqui tá tudo bem marcadinho. Então, eu vou, ó, com o pincel pituá, eu vou aplicar o salmão bebê já previamente diluído, tá? Numa textura bem bacana, em todo o rostinho. Quando chegar nessas áreas aqui, ó, próximo ao risco, você vai fazer o quê? Você vem com o pincel cortado e lixado e você vai chegar bem pertinho do risco, puxando para dentro em movimentos circulares, não é puxando, é vindo em movimentos circulares. Combinado? Vamos preencher? Então, aqui, amor, já preenchi todo o rostinho. E aqui eu vou, ó, fazer a sombra com o castanho claro. Um pincel cortado e lixado. Eu vou pegar a tinta, ó, vou pegar bem pouquinha tinta, ó, nas cerdas. Tá vendo que tá com tinta, ó? E aqui mesmo eu limpo, eu dou uma espremida no pincel, ó, certo? Espreme bem essa tinta, ó, deixa só um pouquinho. Ó, como ficou bem pouquinha tinta, tá? Vou ver aqui, mostrar aqui no meu dedo pra vocês, ó, pouquinha tinta, ok? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer todo o contorno, ó, coloco no risco, ó, coloca a tinta bem no risco e vou puxando pra dentro em movimentos circulares. Não vou puxar pra dentro assim, ó, tem gente que quando diz puxar assim. Não quero que puxe dessa forma, tá? Ó, você contorna o risco, ó, e vem suavizando esse traçado, ó, certo? Que também, ó, contorna e vem puxando pra dentro, ó, suavizando, ó, no sentido do desenho, entrando com o seu pincel, ó. Deu pra entender? Então, vamos lá. O que é que a titia não quer? Que coloque e puxe. Não faz isso. Essa técnica a titia não quer dessa forma. Coloca lá no risco, ó, e vem. Olha o movimento do meu pincel. Observa bem e estuda. Combinado, meus amores? Então, vamos fazer todo o contorninho do rostinho da Joaninha. Certo, ó? Nesse passo, eu adianto um pouquinho o vídeo, né, pra gente acelerar aqui. Ó, contorno embaixo da mãozinha dela também, ó. E aqui eu vou suavizando, combinado? Ó, aqui também. Ó, todo o contorninho foi feito. Agora, vocês vão observar, lembra que tinha o rostinho dela aqui, o olhinho dela aqui, ó? Ainda tá marcado, não saiu tanto. Eu vou acender pra vocês verem. Aqui tinha o narizinho dela, aqui a boquinha e aqui a partezinha do queixo. Então, eu vou com um pincel menor. Peguei um pincel menor, ó. Vou pegar a tinta, vou mostrar pra vocês como eu pego. Vou encher o meu pincel de tinta e tiro o excesso. Eu não venho assim, ó, com ele gordinho e taco lá na peça, não. Eu tiro o excesso, ó. Dou uma espremida no pincel e venho aqui, ó. Certo? Como vai ficar pouquinha tinta,
tá bom? A pintura é como se você estivesse fazendo uma leve maquiagem, combinado? Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui nessa parte do olhinho. Eu vou botar em cima do risco, ó. E vou suavizar, ó, nesse movimento. Vou aqui também em cima desse risquinho, ó. E vou fazer, ó, suavizar. Então, onde tem um risquinho, eu vou colocar um pouco dessa tinta, que é o castanho claro, tá, amores? Ó, fiz essa marcação nos olhinhos. Que é pra quê? Que é pra mostrar a pálpebra, tá? Que é como se fosse o côncavo, né? Ó, aquela parte, né, do olho, ó. Boto, puxo um pouquinho pra cima. E aqui, ó, é a parte da pálpebra. Quando o olho fecha, fica um pouquinho alto, né? Principalmente a gente que tem um olhinho grandinho, como a titia. Na boca, vamos lá pra boca. Eu vou pegar a tinta, colocar, ó, no risco e puxar levemente pra baixo nesse sentido. Não puxa nesse sentido, ó, tá bom? Eu vi que tem algumas alunas aqui também, ó, no queixinho. Eu vi que tem algumas alunas já fazendo a semaninha de Joaninha. Eu fico bem feliz que vocês estão conseguindo, tá? Eu espero que com essas diquinhas aqui vocês consigam melhorar o rostinho. No nariz, ó. Coloquei embaixo da bolinha e puxei pra baixo. Aqui eu vou colocar também aqui, ó, em cima da bolinha e puxar pra cima. Depois eu vou melhorar um pouquinho mais esse nariz, tá bom? Ó, fiz isso. Olha como ela já tá com os olhinhos inchadinhos, parecendo que tá fechadinho, não tá? Então, agora a titia vai na fase das bochechinhas. Presta bem atenção, olha, bochechinha. Eu não quero bochechinha assim, ó. Tá? Não quero, chega. Isso aqui, primitivo, tá? Repete com a titia, primitivo. Não quero dessa forma. O que é que a titia vai fazer? Uma bochechinha bem natural, ó. Um pouquinho das duas tintas. Aqui é o rosé e aqui é o castanho claro. Misturei. Fiz esse nude lindo, maravilhoso. E como eu vou começar? Vou começar por essa daqui, que essa aqui tá, aquela dali tá manchadinha. Eu vou vir com o pincel pituar nesse cantinho aqui, ó. Tá vendo? Coloco aqui, lógico, vou tirar um pouquinho do excesso, que eu deixei muito. Coloco, ó, e vou crescendo em movimentos circulares para dentro. Olha essa bochecha, que maravilha. Olha essa bochecha. Que trágico, né? Então, vamos melhorar a bochechinha, tá? Aqui eu vou dar uma espalhadinha nessa tinta. E venho aqui, ó, com o pincel que ainda tava com tinta, vou colocar, ó, lá no cantinho e vou trazendo para dentro em movimentos circulares. Olha como ficou saudável nossa Joaninha, né? Lá cresceu um pouco mais do que aqui, então eu vou arrumar essa área. Limpei o pincel, lavei o pincel, ó, e tirei um pouco aqui. Com essa misturinha também, eu vou jogar um pouquinho aqui em cima do nariz, ó, tá? Deixar o nariz dela assim, bem rosadinho, combinado? E com essa misturinha também, eu vou vir aqui, ó, e vou jogar aqui nessa parte daqui, ó, do lábio, tá vendo? Deixo ela aí. Agora, nós vamos iluminar, vamos lá? O branco, ó. Vou pegar o branco, não tenham medo do branco, ele é seu melhor inimigo, porém também seu pior inimigo. Não vale temer, vale trabalhar ele, tá bom? Pega a tinta, tira o excesso, tira bem o excesso. Ele ainda tem tinta, mas eu tirei bastante o excesso, tá? E onde eu vou colocar a padinha? Ó, tá vendo nessa área aqui onde tá clara? Nessa parte de baixo aqui eu não vou encostar lá. Eu vou colocar aqui, ó, tá? Então, vamos fazer esse lado. Coloquei o branco, suavizei um pouco. Olha como ele já ficou altinho esse olho. E aqui também, dá uma arrumada, tá?
Nessa área aqui que tá um pouco clara, a gente coloca aqui também, certo? Coloquei, ó, vou suavizar. E o pincel é o que você tem em casa, meu amor. Aqui a titia vai pegando as cegas, o que vai dando certo eu vou, certo? Só se liguem no seguinte, áreas grandes, pincéis grandes, áreas menores, pincéis menores. Combinado? Aqui, ó, deixar bem saliente essa partezinha daqui, pra ela ficar com o olhinho bem inchadinho. Olha a diferença desse olhinho para esse olhinho. Vamos botar a luz agora nele. Clareia, ó. Clareia aqui embaixo. Claro que eu vou botar o branco e vou trabalhar esse branco, tá? Na parte da boca, vou clarear onde? Nessa área aqui, ó. Vou jogar um pouco do branco e vou puxar para cima, certo? E aqui eu vou colocar um pouquinho aqui no meio, ó. Que é pra mostrar o lábiozinho dela, a partezinha do queixo, tá? E no nariz eu vou colocar onde? Nessa parte aqui, ó, tá vendo que tem um risco aqui? Nessa parte aqui do risco eu vou botar um pouquinho. E venho aqui, ó, no meio, dou uma batidinha e destruo essa batidinha aqui, ó. Ó, pra ela ficar com o nariz bem altinho, tá bom? Então, gente, esse é o olhinho fechadinho, ó, pra ele ficar com um carinha de olho bem... Aquela carinha bem fofinha, certo? Que algumas alunas falaram pra mim que não tava conseguindo fazer essa carinha bem fofinha. O que é que a titia vai fazer agora? Com um pouquinho do branco, ó, vou pegar um pouquinho do branco e vou botar em cima dessa bochecha, ó. Aqui já vai estar um pouquinho seco, tá? Aí boto e dou uma suavizada aqui nesse branco, ó. De novo, dá mais um pouquinho. E vou dar uma espalhadinha. Não espalha com força, não aperta, tá? Vai com carinho, gente. Certo? Vocês vão observar que a bochechinha dela ficou bem mais saliente. Depois eu gosto de botar um pinguinho aqui, ó. Tá bom? E agora nós vamos passar para a parte do contorninho do olho, da boca, tá bom? E dos cílios, certo? Então, amores, aqui eu já estou com sépia. Vou usar o Fashion Color Incolor, tá? Não vou usar o diluente nesse caso aqui. Por quê? Porque o diluente, ele é meio espesso. E eu não quero, eu quero que a tinta fique bem ralinha. Então, eu vou usar Fashion Color Incolor. E quando eu uso para acabamentos finos, que é esse caso aqui, dos contornos. Tá bom? E o pincel que eu vou usar, esse aqui é 409 da Condor, tá? Você pode usar qualquer um. Quem é minha aluna tem esse pincel aqui, é o que eu mais recomendo, tá bom? Então, aqui, ó, tá a tinta sépia. Eu vou pingar uma gota, 2 gotas. Vou misturar e vou ver se tá na textura que eu quero, certo? Mistura bem, mistura muito bem. Ainda não tá na textura que eu quero, então eu vou... Pingo mais uma gotinha, 2 gotinhas. Isso aí, quem vai sentir essa textura é vocês, tá? Não sou eu que vou dizer, ah, tantas gotas. Porque as gotas vão depender da quantidade de tinta que vocês botaram. Aqui eu tinha botado uma quantidade grandinha, então tive que botar mais gotas, ó. Já vou com a 5ª gota, tá? Então, aqui eu pinguei 5 gotinhas. Eu vou ver se ela tá legal. Vamos ver, ó. Ela tá numa textura bem bacana pra trabalhar. Lavo o meu pincel. Depois que eu misturei, eu lavo o meu pincel. Vou pegar a tinta só na cerda. Ó, vocês vão observar que ela vai fazer uma bolinha. Eu vou tirar o excesso e vou fazer aqui o contorno, tá bom? Começar por esse lado, eu venho na sobrancelha, jogo de dentro, do meio do rosto para fora, ó. Fiz a sobrancelha. Vou fazer o olhinho aqui, ó. Venho no olhinho, ó.
de dentro para fora, fiz esse primeiro contorno. Aqui eu vou subir, ó, com esse, só com essa partezinha ali, tá? Com essa meia luazinha. Aqui, ó, sobrancelha novamente, olhinho. Vou falar uma coisa pra vocês, depois dessa cirurgia eu acho que eu não tô pintando, tô sentindo o corpo trêmulo um pouco mais. Vamos lá. Outra coisa, outra dica que eu vou dar pra vocês. Esperem secar um pouco, porque o meu tá úmido. Aí o úmido de baixo com ele, ó, deixa eu crescer aqui pra vocês verem. Tá vendo que ele tá tentando expandir? Então, esperem secar um pouco o rostinho, tá? Que eu não esperei. Preguiça da professora. Então, vamos fazer uma meia-lua aqui no nariz e uma meia-lua na parte de cima também, certo? Boquinha, ó. Vamos fazer essa meia-lua. Aqui eu gosto de dar um cortezinho. Ou até fazer assim, ó. Tipo um formato de gotinha, tá? E embaixo também. E aqui eu vou, ó, fazer uma meia-luazinha aqui. Deixar ele bem... Deixa eu dar uma armadinha aqui. Pronto. O que que nós vamos fazer agora? Perdi meu pincel, joguei aqui de qualquer jeito. Vamos lá. Puxar os cílios dos olhinhos dela. Lembra dos cílios, do movimento dos cílios? Como é que é? O olhinho tá fechado. Vou pegar aqui um papel. Olhinho fechado, ó. Ele tá nesse formato, não é isso, ó? Ó, o formato do seu olho. Então, você vem aqui, ó, e puxa, ó, os cílios para cima, tá bom? Vamos lá, titia. Aqui, ó. Vem, aqui eu vou dar uma arrumadinha mais, deixar mais escurinho. E vou puxar, ó, os cílios, ó, levemente curvado para cima, tá bom? Meia luazinha. A gente treinou os cílios, que eu mandei um videozinho pra vocês, né? Ó, puxou, vamos lá. Certo? Então, isso aqui que a gente quer, tá bom? Aqui ficou o rostinho da nossa Joaninha, gente. Tentem, tá? Qualquer dúvida, me chamem. Ainda vou botar o PDF pra vocês, que eu ainda vou pintar ela toda, ainda que eu tô atrasada essa semana. Tô pintando muito lentamente, tá bom? Então, é isso, gatinhas. Beijão. A gente se encontra em setembro, tá? Qualquer dúvida é só chamar. Beijão.